Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conversar com o Felipe Dias. Ele foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de Ciências Econômicas no concurso CGR Espírito Santo. Felipe, meus parabéns. Seja bem-vindo, primeiríssimo lugar nesse concurso. Por favor, se apresente para nós. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O estratégia foi fundamental na minha aprovação. Eu sou o Felipe Dias, eu tenho 30 anos, sou natural de Viçosa, Minas Gerais, é a cidade onde eu nasci, cresci e estudei. Sou formado em Ciências Econômicas aqui pela UFV. Olha só, então você é formado em Ciências Econômicas, conseguiu um cargo na sua área de atuação. Conta pra gente como que foi o início dos seus estudos, o seu interesse por concursos públicos, né? Porque muita gente não tem ideia que existe esse tipo de especialização na carreira pública, né? Sim, é importante você falar sobre isso, porque eu não via o concurso público como uma opção viável. É, eu saí direto da universidade para o banco. Eu fui trabalhar para o Bradesco. Então, em 2017, 2018, quando eu me formei, não tinha muito concurso devido ao cenário econômico do país. E eu só fui ver a opção de concurso quando eu analisei as alternativas e me surpreendi com os benefícios, se comparar a iniciativa privada com uma especialização ou até mesmo assim, fazer um MBA, alguma coisa. Então, o custo de oportunidade para me estudar mais 2 anos para mim ter um salário, era muito melhor focar em estudar para concurso público e já começar a receber o salário assim que eu fosse aprovado. Então, foi uma opção bem interessante ao analisar os prós e contras assim que eu decidi sair do banco. Isso foi em que ano aproximadamente, Felipe? Foi em 2021. Então você É, estuda para concursos desde 2021, podemos dizer assim. perfeitamente, desde dezembro de 2021. É interessante acontecer um fato assim, que parece que foi Deus que colocou o estratégia e também o mundo de concurso na minha vida. Eu estava de transição do Bradesco para XP e saiu uma notícia assim, eu vendo o Conselho Regional de Economistas, eles falando que as inscrições do concurso da Cefaz Espírito Santo para economistas foram prorrogados porque tinha baixas inscrições de candidatos. E aquilo parece que foi insight para mim começar a estudar. E foi aí que eu falei, não, opa, o universo está me dizendo que esse é o rumo que eu devo traçar. Então, foi o meu primeiro concurso, inclusive, e foi assim, apareceu do nada, e eu estou muito feliz que eu dei esse sinal do universo e comecei nessa trajetória. Interpretou esse sinal, já se tornou aluno de estratégia. Qual que foi a assinatura, então, o pacote que você adquiriu? Então, eu analisei, não conhecia nenhum cursinho, e aí eu fiz uma aula, o Estratégia tem essa facilidade de dar algumas aulas experimentais. Então, eu fiz uma aula com a Amanda Aires, uma pernambucana super didática, muito bacana, e assim, com 15 minutos de aula eu já tinha decidido, já foi assim, amor à primeira vista. E além disso, eu vi também um depoimento de um aprovado pela Cefaz do Espírito Santo em economista, que ele fez pelo Estratégia Concurso. Então, eu já comprei o pacote do curso Cefaz Espírito Santo e comecei a estudar. Olha só, então você já assistiu um aprovado contando a história, hoje é você que está aqui Perfeito. dando seu depoimento para a gente. Que bacana. Então, Felipe, Coincidência, como... né? Exatamente. Felipe, como que você estudava, né? Como que foi a evolução dos seus estudos? Porque assim, a gente vai aprendendo a estudar, né? Como que foi essa sua evolução em questão de rotina, horas líquidas, ciclos de estudos, organização das matérias? Então, isso é muito importante, porque a jornada de um concurseiro não é uma corrida de 100 metros. Às vezes a aprovação não vai vir no primeiro concurso. E isso pode, se você tiver essa expectativa, você vai acabar se frustrando. Então, você tem que ter muito autoconhecimento. Eu sou extremamente obstinado, então se eu pôr na minha cabeça eu vou conseguir. Então eu cismei que com 3 meses eu ia passar na Cefaz Espírito Santo.
E aí eu usei, falei, não, eu estou em transição de carreira, então eu tiro um período integral de estudo. E aí tem uma técnica que, inclusive, é da administração pública, chama ótica de Pareto, que você tem a técnica 20-80. Você foca 20% do seu foco naquilo e você vai ter 80% do resultado. Então eu fui com tudo. Inicial, estava com gás, falei, não, vou morar na praia, Espírito Santo, é um local bacana, vou estudar. E aí eu fui 20-80. Foquei 20% nas matérias que tinha maior peso e deixei 80% do edital sem ver. E aí eu fui muito bem naquilo que eu me dispus, zerei praticamente todo o resto. Então, assim, você tem que aprender com cada erro. E isso foi muito importante, porque é um erro de iniciante. Você fala assim, por 3 meses eu já quero passar, e você coloca expectativa, já vai no gás. Eu estudava nesse período de dezembro até fevereiro, que foi a prova, cerca de 12, 13 horas por dia, líquidas, o que também não faz sentido para um concurseiro, porque seu cérebro não consegue absorver todo o conteúdo. E foi assim, foi aprendendo a cada edital, cada concurso que eu consegui. Mas foi um erro inicial, então, para quem está começando agora, gente, você tem que ter técnica de estudo. Só a motivação não vai te levar à aprovação. Tem que ter técnica. Aí você viu que tinha que estudar os 80% para poder passar, né? Então, aí eu vi, o estratégia ele é legal porque ele não só te dá o conteúdo, você delega para ele, ele te dá o material que você precisa, o edital todo mastigadinho ali, mas ele também te dá alguns lives de coach. Nesse caminho, eu fiz outro sinal do universo. Eu estava assistindo no YouTube algo assim aleatório, porque eu já tinha feito minhas tarefas diárias, e uma tal de Nube Oliveira, assim, eu não sei se ela vai ver essa entrevista, mas eu sou muito grato por, assim, ela me impactou muito nesse dia. Ela contou a história dela, que ela passou na Receita Federal, que ela estudava de madrugada, o olho dela ardia, mas principalmente ela me mostrou as técnicas de estudo. Você tem que gerar dopamina, você tem que saber o que você vai estudar de manhã. Assim, foi muito importante essa live com a Núbia. Assim, se um dia ela poder ver, assim, eu só queria agradecer ela e ela continuar passando isso, porque é muito importante. É muito importante. Ela me explicou. Não adianta você estudar 15 horas por dia, sendo que seu cérebro não tem capacidade para absorver isso. Então, tenha prazer na sua jornada. Estude 2 horas líquidas, revise. Então, pratique atividade física, beba água. São coisas que a gente não tem, assim, a dimensão do quão importante é. Então, estude a matéria mais difícil de manhã, e depois faça uma matéria que você tenha mais afinidade. Ela falou que é uma coisa sanduíche, você faz a mais difícil primeiro, no meio você faz alguma coisa que você tem mais facilidade e depois você coloca uma matéria que você tem mais difícil. Então, foi muito importante e por isso que o estratégia é tão diferenciado. Ele não só te dá o conteúdo, ele te dá o caminho para aprovação. Muito bem, a Núbia vai ver esse recado, pode ter certeza, viu, Ah, Felipe? que bom, que bom. Bom, Felipe, então você foi aprendendo a estudar, foi aplicando isso no seu dia a dia. E quais que foram as diferenças da sua preparação no pré e no pós-edital? Sim, no início, outro erro de iniciante, não tinha uma área definida para seguir. Então, meu primeiro concurso foi na área fiscal, que foi Cefaz Espírito Santo. O segundo foi o CGU, que é uma área de controle, e eu fui fazendo aqueles links de concurso inicial. Ah, FGV, mesma banca, já estudei português, então vou fazer a prova. Assim, o nível da CGU, eu não estava no nível da CGU, então a gente tem que ter o autoconhecimento. Mas foi muito importante, porque eu tomei eu tomei um choque de realidade ao fazer a prova do CGU, e aí eu entendi que eu falei, o que eu estou errando? Então, eu preciso definir a área que eu vou atuar, que eu vou fazer o concurso, me especificar nela, reforçar a minha base, fazer exercícios que eu não fazia, porque eu não tinha tempo. Eu saía pulando de um edital para outro,
Então, assim, o pré-edital é muito importante. Defina a área que você vai fazer, faça o básico, e quando sair o edital, você vai, aumenta a carga, aumenta a intensidade, porque você vai estar focado. E o estratégia te dá a trilha, te dá o passo estratégico. Então, assim, o pré-edital é aquele momento para você fazer a sua base, mas para isso você tem que ter clareza do que você quer. Se você quer a área fiscal, então você foca na área fiscal. Se você quer a área de controle, foca na área de controle. Eu fiquei pulando de edital a edital até aprender isso. Então, se você está começando agora, foque numa área primeiro, depois, quando sair o edital, você faz uma jornada mais intensiva. Muito bem, olhando para o edital da CGR Espírito Santo, quais eram as matérias que você mais tinha dificuldade e o que você fez para superá-las? Tá. Na minha graduação, eu não tinha muito contato com direito administrativo, direito constitucional. Em português, eu tinha visto no ensino médio, né? A gente não tem contato na universidade, só na produção de artigo. Então, eu tinha muito de dificuldade nesses conteúdos. É, eu só consegui ver que eu não que eu tinha essa dificuldade fazendo exercícios, fazendo simulados, porque eu via a minha defasagem, a minha deficiência era isso. Então, eu tive que parar de fazer um pouquinho de concurso, porque eu fiz uma quantidade enorme de concurso e não tinha tempo para analisar essas coisas. Quando eu analisei através de questões, opa, eu erro muito direito constitucional, então vamos focar nisso um pouco. E aí eu fui pegar técnicas de estudar direito constitucional. Direito constitucional é uma matéria que, para mim, é muito, muito novidade, então eu vou por videoaula. A português, a Adriana Figueiredo é fantástica, então eu também gosto da videoaula dela. Mas eu só tive como eu focar nessas aulas depois que eu analisei. E eu só analisei através de questões e simulados, porque eu ia bem nas matérias que eu tinha facilidade e essas matérias sempre eram meu gargalo. Então eu foquei a partir do meu desenvolvimento, olhando meu desempenho nos exercícios, nos simulados, eu tive que focar mais nesses conteúdos. É esse o segredo, né? Tem que encarar, não dá para fugir, tem que ir para cima mesmo. Exato. Bom, Felipe, e como que foi a sua reta final no concurso da CGR Espírito... Opa, gaguejei, vamos de novo. 3, 2, 1. Bom, Felipe, como que foi a sua reta final para o concurso da CGR Espírito Santo? Aqueles 7 dias ou 2 semanas que antecedem o dia da prova, você aplicou alguma técnica de revisão que vale destacar aqui para a gente? Como que foi? Eu sou daqueles executores, então, assim, eu estudo até um dia antes da prova, porque senão eu fico com peso na consciência. E eu gosto muito de fazer resumo manual. Então, assim, eu acho que pelo menos essas 14, 15 dias que faltam para o concurso, é fundamental você revisar aquele conteúdo que você já estudou e tem um tempo que você já estudou. Então, eu sempre, 1, 2 semanas antes da prova, eu tento não pegar matérias e conteúdos novos, porque se eu pego uma matéria nova e eu vejo que tem mais coisas para me fazer, isso me gera ansiedade. Então, eu pego os resumos que eu já fiz ao longo da trajetória, foco muito e sempre um dia antes da prova eu vou lá na revisão de véspera de estratégia, coloco na velocidade 2 e vamos que vamos. Muito bem. Qual que é a sua estratégia de prova? Você tem alguma? Você começa pela de maior dificuldade, facilidade, ou você segue a linha natural? Como que é a sua prova? Isso é bem legal, porque no início eu também não tinha estratégia de prova. E aí eu fui adquirindo esse hábito também. Eu não lembro, mas foi na estratégia também que eu tive essa dica. E eu sempre eu começo nas matérias que eu tenho mais facilidade. Por quê? Eu sei que eu vou ter mais facilidade de fazer, eu vou fazer mais rápido e vou ganhar autoestima, vou ganhar confiança para ir depois. E sempre também eu tenho uma peculiaridade, eu sempre deixo para deixar português para depois da minha primeira ida ao banheiro. Eu tenho uma certa, tipo, ó, vou fazer isso, 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 depois eu vou no banheiro e volto. Então, depois da vinda do banheiro, que eu respirei, alonguei, eu volto para fazer o português. Mas eu sempre começo, então, com as matérias de exatas e economia, que eu tenho mais facilidade para me ganhar confiança, e depois do que eu vou no banheiro, eu sempre volto e faço português. É quase um ritual, é sair do banheiro para fazer português.
É engraçado, parece que é é um macete meu. Eu vou no banheiro, bebo uma água, respiro, volto, respiro de novo, aí eu leio o texto, marco bonitinho, faço português. Muito bom. Felipe, e você foi aprovado em Ciências Econômicas, que é uma matéria bastante, digamos, específica, não é Uhum. geral, não tem tanta concorrência. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é o mercado de concursos públicos para essa matéria em específico, se tem muita demanda, se vale a pena o aluno se preparar, né? São poucas vagas, acredito eu, né? Deve ser o quê? Cinco, uma, duas, não Sim. 50 vagas para esse cargo. Conta um pouquinho para a gente como que é esse panorama para essa área em específico. É bem interessante porque economista ainda é muito animado a fazer concurso. Você olha assim a relação candidato-vaga, assim, muito menos concorrido proporcionalmente que matérias correlatas como administração, contabilidade, que a gente tem um conteúdo similar. Então, assim, para quem é economista, a gente investe em concurso, assim, vale muito a pena. E tem vários, por exemplo, matéria de ciências econômicas é muito mais complexa de se aprender do que uma matéria de raciocínio lógico matemático, no português, direito constitucional, direito administrativo. Então, a gente tem um diferencial. Por exemplo, quando você vai fazer uma receita federal, o cara que não tem o básico de economia, ele vai ralar muito para poder fazer uma matéria de comércio internacional, comércio exterior, ou de microeconomia, macroeconomia, econometria, que é um pavor para muita gente. Então, assim, quem é economista usa essa vantagem competitiva que a gente tem para fazer. E, assim, não, se você for olhar a relação candidato-vagas para cargo de ciências econômicas, é baixo, embora também o número de vagas também seja baixo, mas vale muito a pena. E quando você viu o seu nome em primeiro lugar, hein? Como que foi? O que que você estava fazendo? Qual foi a sensação? Assim, eu estava me preparando para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aí eles, na verdade, foi quando me convocou, né? Quando eles me ligaram. Aí, assim, o que eu chorei não está escrito no papel, assim. Eu posso parecer machão, essas coisas, mas eu sou muito manteiga derretida. Então, assim, é, é muito gratificante, porque só quem é concurseiro sabe o que a gente passa nessa jornada, sabe? Muita gente critica, muita gente te julga, e tem gente que se afasta. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que fazer sacrifício. Não é fácil, e é uma realização de um sonho. Assim, eu ponho como isso porque é muito bom, é muito bom. Aquilo fica gravado na sua mente, tipo, você fica imaginando assim, você quer contar para todo mundo, assim, uma coisa que só quem passa sabe mesmo, sabe? É, assim, é muito bom mesmo, é indescritível. Muito bom, dá para sentir sua emoção, viu? Daqui. Ah, que bom. Bom, Felipe, você teve apoio dos seus amigos, familiares nessa jornada? Sim, sim. Isso é bem complicado. Por exemplo, eu era gerente de banco, antes de virar concurseiro. Eu detestava o que eu fazia, mas eu era gerente de banco. Então eu recebi muita desconfiança, assim, as pessoas, nossa, vai largar você vai largar ser gerente para estudar de novo? As pessoas não vão entender. Você tem que saber muito, vender o peixe muito bem. Você tem que saber o porquê que você está fazendo isso, como que você vai fazer isso. Você não vai conseguir convencer todo mundo. É isso que eu tenho para passar. Assim. Você tem que contar com o apoio de pessoas que você pode contar na mão. Assim, são poucas pessoas que vão te apoiar. E assim, você tem que ter autoconhecimento, saber quem são essas pessoas. Pessoas que são festas, são pessoas que gostam de se divertir com você, mas não são aquelas pessoas que vai te dar o suporte necessário nessa caminhada. Eu, graças a Deus, eu tenho pessoas que me apoiaram, mas eu tive que vender meu peixe. Então é uma relação bem complicada, porque você tem que saber explicar o que você está fazendo, porque é uma coisa que não é normal. As pessoas, eu vou largar tudo para estudar para concurso, eu estou me dedicando para concurso. Então você está abrindo mão de festa, de final de semana, de várias coisas. E as pessoas não vão entender isso. Agora, você tem que saber quem vai te apoiar, quem vai fazer diferença nessa preparação. E eu soube.
ó, é fulano, 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 então essas pessoas vale a pena eu tentar convencer para me apoiar. E eu sempre tive o apoio necessário para isso. E eu sou muito grato a essas pessoas. É isso mesmo, dá para contar nos dedos, né? Em quem você É, pode confiar, que vai te apoiar de verdade. Muito bom você compartilhar isso, exatamente. Felipe. Que isso também faz parte de Exatamente. toda a jornada, né, do processo. Faz. Faz, tem que ter pessoas que têm crenças religiosas, assim, eu não conheço o contexto de você que está iniciando o concurso, mas todo mundo tem pessoas que, assim, às vezes por amor, ela vai querer te puxar para trás. Ela foi criada com um negócio que concurso é carta marcada, e tem pessoas que têm isso. A gente sabe que tem pessoas que têm crenças limitantes. E às vezes ela não vai fazer isso porque ela não gosta de você. Então você tem que saber explicar e vender seu peixe. Não, o concurso público é transparente. Você tem que saber explicar para essa pessoa te apoiar. E quando ela te apoiar, ela vai te apoiar até o final. Não vai apoiar só no concurso. É isso mesmo. Felipe, você tem uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial na sua aprovação? Sim, você tem que saber aprender com cada erro. Você não vai passar de primeira. Assim, é uma exceção muito grande você começar a estudar e já passar no primeiro concurso. Seria leviano da minha parte falar que é fácil, não é fácil. É uma jornada. É, você tem que ser disciplinado e você tem que aprender com ele. Você fez um concurso, qual foi o meu pulo do gato? Eu fazia o concurso, não era aprovado? Qual é a nota do que foi aprovado? Que falta para mim com a mesma nota ou uma nota superior do aprovado? Então, eu refazia a prova. Opa, é uma crase que eu errei nesse concurso, eu não vou errar no próximo concurso. Princípios fundamentais que eu errei nesse concurso, eu não vou errar no próximo concurso. É um autoconhecimento que você tem que ter a cada concurso. Então, assim, aprenda com cada erro. Você vai errar. Isso é inevitável. Aprenda com cada erro. É uma jornada, não é uma corrida de 100 metros. Você vai conquistar a sua vaga. E quando você conquistar cada erro, cada concurso que você fez, vai ter sido valido a pena. Então, aprenda com cada erro e aproveita a jornada. É isso mesmo, muito lindo. Felipe, como que você considera o estratégia? A estratégia é fundamental. Assim, agora eu sou vitalício, então vocês vão ter que me engolir. Vai ter que me aturar por muito tempo. A estratégia foi vital na minha trajetória, porque é uma coisa que eu não precisava procurar conteúdo na internet, não precisava me atualizar dos conteúdos, eu já delegava isso, colocava no pacote da minha assinatura, o estratégia já me colocava ali tudo mastigadinho. Assim. Então, você está ganhando um tempo que o valor financeiro, o custo-benefício de ter uma assinatura e agora vitalício, assim, é irrisório, é irrisório. Então, além disso, o Estratégia tem coaches e tem algumas lives que são fundamentais, técnicas de estudos. Agora eu descobri a trilha estratégica, assim, é incrível, é incrível. Se eu tivesse descoberto antes, talvez o meu êxito fosse maior, mas foi agora que colocou no meu caminho, então o Banco Central me espera, que eu já estou na trilha estratégica. Então, o Estratégia Concurso tem um lugar especial no meu coração e foi fundamental na minha aprovação. Bom, então se você é aluno vitalício, significa que você vai continuar estudando, é isso. Não vai largar a cara. Volta, 3, 2, 1. Bom, então se você é aluno vitalício, significa que você vai continuar estudando, não vai largar a caneta, né? Exatamente, eu não aposentei ainda meus cadernos. Eu estou muito feliz, muito satisfeito do local onde eu vou trabalhar, da remuneração, mas eu tenho um sonho ainda de fazer o Banco Central. Eu já estou em processo já de fazer meu plano de estudo e com estratégia é muito mais fácil, porque eu pego a trilha e já tá me direcionando para o local. Então, assim, eu ainda vou fazer alguns concursos, mas agora só concursos de alto nível. CVM, Banco Central e BNDES. Em breve te darei outra entrevista, tá? Ah, eu gostei dessa autoconfiança aí, desse otimismo e esse foco. Parabéns, viu, Felipe? Obrigado, obrigado.
Bom, eu quero agradecer aqui a sua participação, por ter compartilhado sua história, suas dicas são muito válidas, muito preciosas. Então, tenha uma excelente jornada e parabéns mais uma vez pelo seu primeiríssimo lugar. Obrigado, obrigado. Muito obrigado mesmo. Estou muito satisfeito. Espero ter ajudado pelo menos uma pessoa. Se isso chegar a uma pessoa e ela entender ou evitar um erro, já vai ter valido a pena. Tenho certeza. E para você que nos acompanha até aqui, também obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Tchau, tchau, até mais.